A paz, povo de Deus, que o Senhor possa abençoar esse domingo de descanso, para que seja também um domingo de adoração e santificação ao Senhor. Que Deus possa abençoar enormemente esse primeiro dia da semana e que a graça do Senhor esteja sobre sua vida. Assim desejamos e esperamos no Senhor. Que nós possamos sempre buscar estar meditando na palavra de Deus de dia e de noite, para que ela possa estar cravada em nossos corações, para ser manual, estatuto perpétuo de Deus para a nossa vida. E a palavra do Senhor hoje vai nos trazer justamente isso. A vontade e o desejo de Deus de manter o seu povo no caminho, na direção certa, para santificar e separar esse povo, separar cada um de nós, para que sejamos um povo santo e para que estejamos sempre na presença de Deus, seguindo os seus mandamentos, a lei que ela vem para nos orientar, como professor. No original, a lei, ela tem o nome de aio, porque significa professor, para te orientar no caminho certo, no caminho que nós devemos seguir, no caminho que, se nós seguirmos, nós iremos bem. Então Deus se preocupa com o homem, se preocupa com a humanidade, se preocupa com o seu povo, o povo escolhido para ser o povo sacerdotal no meio de todas as nações. Ainda mais nesse período, onde que havia vários deuses que eram adorados por nações pagãs, e Deus queria que o povo de Israel fosse o povo escolhido, o primogênito de Deus, para que no meio das nações pudesse propagar o seu nome, santificar o seu nome, mas também demonstrar diante dessas nações pagãs que não existia nenhum outro Deus a não ser o Deus de Israel, através da sua adoração, através da sua obediência, através da sua santidade. E assim que possamos também, diante do mundo em que vivemos, possamos demonstrar a cada dia que o maior em nossa vida, o mais importante é a obediência ao Senhor, é a devoção a Deus, buscando a cada dia nos santificar no Senhor, buscando a cada dia estar na presença dEle em adoração. E que esse dia seja o dia escolhido para que você possa estar na presença de Deus, iniciar a sua semana na presença do Senhor. E Gorete, que está aí já entrando com a gente, fiquei muito feliz, viu, Gorete, pelo seu testemunho. Fiquei muito feliz por saber que a palavra que o Senhor entregou para você no início da semana, que entregou para cada um de nós no início da semana, através da palavra que foi ministrada, que você tomou posse dela, teve fé suficiente para que Deus pudesse manifestar a tua glória, o teu poder na sua vida. Então, Deus fala para todos nós. Deus manda uma mensagem de bênção para cada um de nós. A diferença de que uns recebem e outros não é porque aqueles que estão com o coração aberto, estão com os olhos espirituais abertos, os olhos da fé, eles estão preparados para poder receber a bênção. Eles abrem qualquer porta quando tem os olhos da fé abertos. E você acreditou, e Deus falou ao seu coração, você tomou posse, a semente que foi lançada, você fez brotar no seu coração frutos de paciência, de tranquilidade, de identidade como filha de Deus, e você tomou posse de que tudo o melhor de Deus iria vir sobre sua vida, e por isso que vem. Então eu estou falando aqui, dando testemunho, porque a Gorete autorizou a gente falar. Ontem ela passou uma mensagem, fiquei muito feliz, de que algo que ela desejava há muitos anos, Deus preparou o coração dela
para que ela pudesse receber essa semana, e ela recebeu. E a primeira coisa que ela fez foi dar graças a Deus, glorificar o nome do Senhor pela dádiva, pela bênção, por aquilo que ela alcançou. Mas Deus tem o mesmo para todos nós. Deus tem promessas para a nossa vida. O que diferencia aqueles que recebem e aqueles que não recebem é a fé. Se você tiver fé, você alcançará. A fé é a chave que abre qualquer porta. E é preciso também ter um coração preparado para poder receber de Deus. Então, momentos que ela vivia de aflição, de angústia, se sentindo talvez não merecedora, ou não capaz, ou com crenças limitantes de que não era boa o suficiente daquilo que ela estava desejando, que ela sonhava em tirar a carteira de habilitação dela, se achando talvez não merecedora, não sentindo capaz, ou achando que não era uma boa motorista. Deus reverteu toda essa situação dela no momento em que ela tomou posse da palavra que nós trouxemos, a mensagem de Deus ao seu coração através do propósito de fé, que nós fazemos todos os dias às 6 horas da manhã, e a Gorete nos acompanha todos os dias nesse horário, de segunda a sábado, e nos domingos às 8 horas da manhã, como nós estamos aqui hoje. Ela recebeu aquela palavra que Deus havia transmitido naquele dia, no início da semana, e no final da semana, antes que concluísse a semana, ela recebeu a bênção e a graça de Deus. Na realidade, a bênção e a graça de Deus, ela recebeu no momento em que ela tomou posse. Por isso que eu falo com vocês, sempre quando Deus estiver falando através da sua palavra, nós somos apenas instrumento para levar a palavra de Deus, mas Deus fala através da sua palavra. Sempre quando Deus falar aos nossos corações através da sua palavra que está sendo ministrada, estudada, contextualizada, na hora, se você estiver preparada com o seu coração aberto e com os olhos espirituais abertos para poder visualizar aquilo que Deus tem para a sua vida, já tomando posse daquilo que você tanto espera, deseja para a sua vida, daquilo que é bênção para a sua vida, se você tomar posse naquele momento, você pode ter certeza que isso será dado à sua vida, porque a palavra é muito clara. Todo aquele que pede, ele recebe. Todo aquele que bate a porta, uma porta se abre. Então esteja preparado para receber hoje e todos os dias, através do propósito de fé 365, as bênçãos de Deus. Que Deus possa continuar falando ao seu coração, derramando bênçãos sobre a sua vida, mas no momento que você sentir no seu coração que é para você, tome posse. E acredite, tenha fé de que Deus já preparou. Mesmo antes de visualizar com seus olhos físicos a bênção, isso tem que acontecer aqui, espiritualmente, através dos seus olhos espirituais. Você tem que visualizar a bênção já na sua mão. E foi isso que a Gorete fez. E ao tomar posse dessa bênção, ela já visualizando essa bênção em suas mãos, ela teve o coração, ficou com o coração mais tranquilo, mais em paz. Ela mudou aquelas crenças dela de incapacidade, ela sentiu capaz, que ela era merecedora dessa bênção, e ela tomou posse, apossou dessa bênção, sabendo que aquilo era para ela, e ela falou: se eu sou filha de Deus, eu sou capaz, eu posso, e não tem nada que Deus não possa me capacitar para me ser a melhor. E que seja assim para a sua vida. Que você creia firmemente naquilo que você tem fé, naquilo que você deseja. Creia firmemente naquilo que você deseja, e através da sua fé, que é a chave que abre qualquer porta, você alcançará aquilo que você tanto sonha, aquilo que você tanto deseja. E assim fez a Gorete. Foi um presente de Deus, amém? Ela reconhece esse presente de Deus na vida dela, e que você possa também, quando receber a bênção de Deus, receber através da sua fé, através dos seus olhos espirituais, mesmo que você não toque na sua bênção,
que não seja como Tomé, que espere tocar para crer, mas creia para poder receber, para poder tocar. Que quando você puder tocar na sua bênção, que você glorifique o Senhor, que você possa celebrar e se alegrar no Senhor, que você possa perceber e entender que aquilo foi bênção de Deus para a sua vida. Porque muitos são aqueles que recebem, tomam posse, mas na hora de demonstrar a sua gratidão por tudo que Deus faz na vida dela, ela simplesmente esquece, né? De agradecer ao Senhor, de dar graças a Deus pelas bênçãos. Que você possa, então, entender esse princípio, que é um princípio fundamental para a sua vida. Creia, tome posse e quando receber, agradeça. Tenha um sentimento de gratidão e receba como bênção de Deus para a sua vida. Êxodo 20 é o capítulo que nós estaremos hoje estudando e meditando. Então falou Deus todas essas palavras. Gorete, aproveitando a oportunidade, parabéns, sucesso nessa nova etapa e continue sempre acreditando, recebendo de Deus, porque Deus ainda tem muito para fazer na sua vida, tem maravilhas para poder proporcionar para a sua vida, assim como para todos aqueles que estão nos assistindo e que esse testemunho da Gorete seja testemunho de fé para a sua vida. Então falou Deus todas essas coisas, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus está aqui revelando a sua identidade novamente para o povo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, Yahvé. Eu sou o único Deus que existe. O Deus que te tirou da escravidão, da terra do Egito, onde você era escravo, onde você era servo. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Aqui Deus deixa muito claro e abomina que qualquer de nós possamos fazer alguma imagem, seja de animal, seja de animais terrestres, seja de animais aquáticos, seja de aves, que possam buscar representar o nosso Deus ou que possa representar qualquer divindade. Seja homens na terra, imagens de homens, imagens de répteis, imagens de aves, imagens de qualquer que seja o animal, incluindo o homem. Deus aqui fala bem claro: não farás para ti imagens de escultura, seja de madeira, seja de gesso, seja de pedra, seja de bronze ou de qualquer outro material. Olha a ordenância de Deus para a nossa vida, porque Deus não pode ser comparado a nenhum ser vivo. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Mas a única imagem que Deus revela de si mesmo aqui na terra é o próprio Cristo, que veio na forma de homem, que era o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós, para poder fazer as obras que o Senhor tinha para o povo dele, para o povo que ele queria resgatar e remir agora da escravidão do pecado. Deus liberta o seu povo da servidão física. Jesus vem, o próprio Deus, a imagem de Deus, vem e liberta o povo da servidão espiritual, da escravidão do pecado, da escravidão espiritual que o povo se encontrava. Então aqui dá uma ordenância muito clara, que não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Isso inclui imagens de homens, seja ela qual que for a imagem.
O povo pagão, eles tinham, nós vamos ver aí, o próprio povo de Deus, no qual Deus dá essa ordenança, que depois, quando Moisés fica muitos dias no Monte Sinai, conversando com o Senhor, conversando com Deus, o povo então, irrequieto, convence Arão a fazer uma escultura para representar o Deus, mesmo depois dessa ordenança de Deus. E isso foi abominável aos olhos do Senhor. O povo pagão tinha esse costume. Lembra que nós vimos lá nas pragas do Egito, onde que Deus condenou todos os deuses pagãos, onde eles adoravam esses deuses, em forma de peixe, em forma de rã, o deus Sol, enfim, todos aqueles deuses que eles adoravam em forma de trovão, eram símbolos de adoração a esses povos pagãos. Eles faziam imagens, esculturas do próprio faraó como Deus, como filho de um Deus que eles adoravam. Enfim, Deus está deixando muito claro aqui que devemos adorar apenas a Ele e que não devemos buscar esculturas para poder estar adorando, prostrando diante dessas esculturas e buscando a adoração do Senhor nessas esculturas, nem que seja, mesmo que seja esculturas, imagens que reflita a própria existência de Deus, que seja algo representativo de Deus. Isso aqui Deus deixa muito claro. Não farás para ti imagem de escultura nenhuma, não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então, tão terrível que é essa prática de adorar imagens, de se prostrar diante de imagens. Aqui ele não fala só de adoração, mas também de se prostrar diante de imagens feitas à imagem de homens, de animais, de aves, de qualquer que seja os animais nos céus, na terra ou no mar. É abominável aos olhos do Senhor. A palavra de Deus é muito clara. Ela fala, devemos buscar adorar o Senhor em espírito. Deus busca os verdadeiros adoradores. Quais que são? Aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Não em imagens. Não sou eu que estou falando aqui. Aqui é a palavra de Deus que está na sua Bíblia. Seja ela qual for. Seja ela evangélica, seja ela católica, está aí na sua Bíblia. Independente de religião, não estamos aqui defendendo religião A nem religião B. Estamos aqui estudando a palavra de Deus, interpretando. Aqui eu não preciso nem interpretar. Aqui ela está clara, ela está muito clara, muito óbvia, para qualquer um de nós entendermos que a vontade de Deus é que nós busquemos adorá-lo em espírito e não em imagens. Nós devemos ajoelhar, prostrarmos diante de Deus em espírito, em verdade, mas não diante de imagens. Não te encurvarás a elas. Guardem isso. Independente de qual que seja a sua religião, busque o Senhor em espírito, gente. Não tem nada que representa mais Deus do que Jesus Cristo. É a única imagem que nós devemos guardar em nosso espírito. É a imagem de Cristo ali, onde Ele desceu dos céus na forma de homem para passar tudo aquilo que nós passamos, para mostrar que é possível viver em santidade. E Ele não tinha pecado, mas levou os nossos pecados sobre si, e no madeiro Ele derramou o seu sangue para lavar-nos de todos os nossos pecados, morreu, mas ao morrer e ressuscitar ao 3º dia, Ele venceu a morte. Ele venceu a morte por mim e por você, e pelo seu sangue fomos lavados, fomos remidos, e Deus o ressuscitou ao 3º dia, e Ele está sentado à direita de Deus Pai em espírito. Então, Deus busca os verdadeiros adoradores que adoram em espírito. Não façamos imagem, nem representativas de Cristo, nem representativas de Deus, e nem de nenhum outro ser, para adorá-los, para inclinarmos diante deles. Não tomarás
aqui, e faço misericórdia a milhares do que me amam e os que guardam os meus mandamentos. O que Deus está deixando muito claro. Se aqueles que não vivem a verdade de Deus, aqueles que não praticam a verdade de Deus, esses terão o julgamento, o juízo de Deus sobre a vida deles. Mas aqueles, e isso Deus está deixando bem claro, visitará até a terceira geração. Ou seja, aquele pecado, aquele juízo de Deus estará até sobre a terceira geração sua. Então, se você ama seus filhos, se você ama sua família, busque estar diante do Senhor, diante de Deus, seguindo o manual de vida, porque Deus instituiu isso aqui como um ensino, uma orientação. São leis que Deus instituiu para que você vá bem, para que você se livre de todo mal. Porque o homem nessa época estava tão perverso, adorando tantos deuses, o homem praticava tanta iniquidade, que eles não tinham noção, orientação, não tinha nenhuma lei moral para poder se conduzir. Então Deus manda uma lei básica para que o homem possa ir bem. Uma lei espiritual, sim, porque Deus fala aqui para adorar o Senhor, e não é uma lei onde que Deus está impondo condição, mas libertando o ser humano de uma condição do pecado. Libertando o homem daquelas práticas abomináveis que eles praticavam. Era uma orientação. Como os nossos pais hoje nos orientam no caminho certo a seguir, porque quer o nosso bem, assim Deus deu essa lei, os mandamentos, o decálogo, para que os homens pudessem ir bem, para que eles estivessem bem, para que não viesse sobre eles o juízo de Deus. Ao contrário, como aqui fala no versículo 6, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Ao contrário, para aqueles que falam que Deus é um Deus punitivo, é um Deus severo demais, não é essa, porque as pessoas, não é essa a vontade de Deus para cada um de nós. Pelo contrário, Deus ele é misericordioso. Aqui ele está revelando o seu caráter misericordioso. Ele está revelando quem verdadeiramente ele é. Nós olhamos pela visão dos nossos pecados a punição, mas não vimos pelo olhar da lei de Deus, do amor de Deus, dos mandamentos de Deus, a misericórdia dele, porque ele nos traz esses mandamentos para a nossa libertação, para a nossa salvação, para que nós possamos ir bem, para que nós possamos ser felizes, para que nós possamos ser prósperos, ser abençoados, porque aquilo que você vive, se você vive com pensamentos bons, é o que você vai atrair para a sua vida. Se você vive em companhias boas, coisas boas que você vai atrair para a sua vida. Se você segue o caminho certo, só bênçãos você vai atrair para a sua vida. Mas se você segue o caminho errado, com certeza virá maldição sobre a sua vida. Deus nos deu o livre-arbítrio para ser autônomos, para poder decidir fazer as nossas escolhas. Então, se veio mal sobre nossa vida, foi porque nós estávamos no caminho errado, nós estávamos com práticas erradas, nós estávamos fazendo aquilo que é errado. Aí muitos falam, é condenação de Deus, Deus é punitivo. Como que Deus é punitivo se Deus está te dando aqui a opção de você seguir o caminho certo? Como que Deus é punitivo se Deus não está te manipulando para você fazer as coisas erradas? Não. Deus, ao contrário, Deus te deu o livre-arbítrio para que você possa tomar as suas decisões, fazer as suas escolhas. Então, é totalmente errado essa ideia que as pessoas têm de um Deus punitivo, de um Deus vingativo. Morreu, a pessoa foi acidentada, foi morta. Não foi a vontade de Deus. Não, Deus, a vontade de Deus é vida para a nossa vida. É a nossa salvação, é a nossa prosperidade, é a vida de abundância. É nós que não estamos em sintonia com a vontade de Deus, porque o que Deus quer para a nossa vida é o melhor. O que Deus quer para a nossa vida é abundância, é prosperidade, é saúde, é vida.
É nós que não estamos andando no caminho que Deus propõe para nós, que esse é o caminho de bênçãos. Aí nós escolhemos o caminho errado, acontecem coisas erradas com a gente. É vontade de Deus? Não é vontade de Deus. Tira essa crença totalmente equivocada de Deus punitivo, não. Jesus mesmo quando veio ao mundo, ele falou, não vim para julgar. E Jesus resumiu todos os mandamentos em duas coisas muito simples. Amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Para que a gente possa ter uma comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. Precisa coisa mais grandiosa, mais benéfica para a nossa vida do que isso? Amar, simplesmente amar. Aí por que odiamos? Por que temos raiva? Por que criamos indiferença? Por que implicamos? Por que temos inveja? Porque nós seguimos o caminho contrário ao caminho que Deus é para a gente. Mas quando nós seguimos o caminho do amor, só coisas boas, nós temos bons relacionamentos, nós conseguimos ter bênçãos de Deus sem medida sobre nossa vida, porque quando nós vibramos na frequência do amor, nós só atraímos para a nossa vida coisas boas para a nossa vida, bênçãos para a nossa vida. Então, guardem isso. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terás por inocente o que tomar o seu nome em vão. Muitos, infelizmente, usam o nome de Deus para jurarem em nome de Deus. Às vezes jurarem negócios que estão fazendo para enganar as pessoas. Eu juro, às vezes estão falando uma mentira e usam o nome de Deus em vão. Eu juro que isso é bom, que isso é assim, o assado. Ou às vezes para amaldiçoar as pessoas. Usa o nome de Deus para amaldiçoar o próprio irmão. Em nome de Jesus, muitas pessoas falam, você não vai ser ninguém, você será derrotado. Em nome de Jesus, você cairá. Em nome de Jesus, virá doença sobre a sua vida. Ou seja, usa o nome de Deus em vão para até amaldiçoar as pessoas. A palavra de Deus fala que nossa boca não pode jorrar água salgada e água doce, mas sim bênçãos. Ou seja, que nossa boca seja usada para abençoar as pessoas e nunca para amaldiçoar, para perdoar e nunca para falar palavras de ódio, de ressentimento, nunca para ferir. A nossa língua não pode ser usada para ferir, mas deve ser usada para adorar o Senhor, para levar palavras doces ao coração de outras pessoas, que você nunca saia perto de uma pessoa sem deixar uma palavra de edificação para a vida dessa pessoa, para fazer com que essa pessoa possa reconhecer em você a santidade de Deus, possa reconhecer através das suas palavras uma mensagem de Deus para a vida dela, que as suas palavras sejam de conforto e não de maldição, e não de preocupação para as pessoas, não para inquietude ao coração das pessoas, que nós possamos policiar muito bem quando nós formos usar o nome de Deus, porque o nome de Deus é santo. Que Deus abençoe. Olha que frase maravilhosa. É uma forma de usar o nome de Deus de uma forma abençoada. E Deus está falando que não tomarás o nome do Senhor Deus em vão, porque o Senhor Deus não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. Isso é muito pesado. Não use o nome de Deus para jurar, para dizer falso testemunho. Quantas pessoas vão diante do juiz, colocam a mão sobre a Bíblia e juram em nome de Deus e vão lá dar um falso testemunho. Quantas pessoas estão aí em magias, usando o nome de Deus em vão para tentar prejudicar espiritualmente a vida das outras pessoas, para trazer um mal sobre a vida de outras pessoas. Infelizmente isso acontece muito. Quantas pessoas estão usando a palavra de Deus para enganar outras pessoas, para fazer com que outras pessoas sintam nelas uma segurança, para que possam confiar. Quantos falsos profetas estão aí, quantos falsos pastores estão aí, quantos falsos líderes espirituais que estão aí, e nós vimos isso todos os dias, como engano, para iludir as pessoas, para usar, para satisfazer seus desejos.
por ambição, por ganância, por desejos da carne, para criar uma falsa imagem para serem aceitos e depois poder iludir e enganar as pessoas. Infelizmente, tem muitos. E essas pessoas, a palavra de Deus é muito clara, fala que quanto eles chegarem diante de Deus no dia do juízo e falar, Senhor, não fomos nós que profetizamos seu nome, não fomos nós que fizemos maravilhas em seu nome, aí o Senhor falará, aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não te conheço. Então tome muito cuidado quando for levar o nome de Deus, quando colocar o nome de Deus na sua boca, que seja para bênção, para abençoar pessoas, que seja para dar testemunho de fé, de verdade, que seja para bênção na vida das pessoas. Nunca use o nome de Deus em vão. Que seja o seu sim, sim e o seu não, não. Ah, eu juro por Deus. Será que o que você está jurando por Deus, pelo nome de Deus, é algo justo, é algo verdadeiro? E nem que fosse, devemos evitar. Para que evitemos o juízo de Deus sobre a nossa vida, porque o nome de Deus é santo. Toda vez que você for pronunciar o nome de Deus, que tenha no seu coração, que seu coração esteja cheio de amor, que espiritualmente você esteja numa sintonia de amor, de fé, de santidade, de verdade, que não haja impureza nenhuma no seu coração. Porque muitas vezes a pessoa está com raiva da outra e está falando assim, eu te perdoo porque eu amo a Deus, tá? Com o coração cheio de ódio contra aquela pessoa, o coração fala uma coisa, a língua fala outra, a boca profere outras coisas. Então não está em sintonia, o coração e as palavras não estão em sintonia. O que ela sente é diferente do que ela está falando. Então, e usando Deus assim também, o nome de Deus em vão. Porque é preciso que o que você pronuncia esteja de acordo com o seu coração. E o que você pronuncia com o nome de Deus tem que ser cheio de amor. Porque o próprio Cristo revela isso, o próprio Deus fala isso nos seus mandamentos. O amor é amor. Então, tomemos cuidado. Observemos o que nós sentimos e o que nós falamos quando nós estamos sentindo coisas contraditórias ao que falamos usando o nome de Deus também. E isso é usar o nome de Deus em vão. Você está odiando a pessoa, está detestando a pessoa, está desejando todo mal para a pessoa e fala com a pessoa, Deus te abençoe. Espera aí. Loucura isso. Está usando o nome de Deus em vão. Primeiro, a palavra de Deus fala, quando for entregar uma oferta ao Senhor, ao altar, e se tem alguma coisa contra o seu irmão, primeiro vai lá, reconcilia com o seu irmão, para depois vir e fazer a oferta, a oferenda a Deus, a oferta ao Senhor. Porque é preciso que nosso coração esteja condizente com as nossas atitudes, com as nossas palavras. Não podemos ser contraditórios. Não podemos deixar usar a nossa boca para fluir palavras doces e ao mesmo tempo palavras amargas. E quando fluir essas palavras, liberarmos palavras doces, que nosso coração esteja assim também. Doce, cheio de amor, de ternura, de perdão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembre-se disso. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Aqui Deus está instituindo ali no Monte Sinai um dia para adoração ao Senhor. Não quer dizer que as pessoas não devem adorar a Deus durante a semana, nos dias de trabalho. Não, ao contrário. Mas é um dia exclusivamente de adoração ao Senhor. Um dia em que nós devemos estar na presença de Deus de coração aberto e santificando-se diante de Deus através de orações, buscando ao Senhor. Esse é um dia de descanso. Você trabalha durante 6 dias na semana e descansa um. Mas o que é descanso? Às vezes as pessoas entendem descanso apenas como descanso físico. Mas o nosso descanso também tem que ser espiritual. E para que haja um descanso espiritual, nós devemos repousar no Senhor. Nós devemos estar buscando a Deus. O próprio Cristo falou, buscai de mim que sou manso e humilde de coração, e eu te aliviarei. Quando que você tem tirado um tempo exclusivo para Deus? Não é para simplesmente adorar o Senhor somente,
Porque a adoração do Senhor traz o que para a sua vida? Paz ao seu coração. Mas para reconhecer que Deus é Deus na sua vida, para que você possa encontrar a paz que você precisa, e que isso seja diário na sua vida, que seja diário na sua vida. Jesus, ele deixou muito claro que está em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus é o nosso sábado, é o nosso descanso, é o nosso descanso espiritual. Jesus agora inaugura uma nova etapa para a nossa vida. Nós que não poderíamos estar frente a frente com Deus, agora quando Ele, através do seu sacrifício, Ele derrama o sangue, nos purifica os nossos pecados, porque nós até então, até Cristo Jesus pagar o preço do nosso pecado, nós ainda éramos pecadores. A lei veio para nos orientar, para nos dirigir até Cristo, para nos levar até Cristo. Aí Cristo vem e lava totalmente, remite, paga o preço em sangue dos nossos pecados. Nós ainda como pecadores, nós não poderíamos chegar a aproximar face a face com Deus, porque havia ainda o pecado em nós. Mas quando Jesus, o Cordeiro de Deus Santo, que tira os pecados do mundo, veio e derramou o seu sangue, nos remiu pelo seu sangue, pagou o preço por nós, Ele agora nos coloca diante de Deus face a face. Nós não precisamos mais de intermediário, porque Jesus se fez intermediário por nós. Ele é o sumo sacerdote. Ele é aquele que leva até Deus os nossos pedidos, as nossas orações. Aquele que intercede por Deus, por nós. E não há ninguém, não busque nenhum outro ser espiritual ou terreno. Esse intermediário é Deus, é Jesus. É Ele, é a Ele que nós devemos colocar os nossos pensamentos e orações. É em nome de Jesus que nós devemos buscar a Deus. Porque a própria palavra de Deus fala, todos aqueles que buscam em Cristo, Deus ouvirá para que o Pai seja glorificado no Filho. No Filho Jesus. Não é no santo fulano, no santo ciclano, não. Se esses homens, essas mulheres levaram uma vida de santidade, amém. Deus nos chama para viver uma vida de santidade. Mas quando orarmos, nós devemos orar a Deus. E o único que pode interceder junto a Deus, o único que pode interceder junto a Deus é Cristo Jesus. Foi Ele que pagou o preço por nós. É Ele o único que pode intermediar, que pode ir junto a Deus, que está diante de Deus, que pode fazer alguma coisa por nós. Então, vamos pensar bem nisso. Lá no Monte Sinai, Deus estava dando uma lei para o homem. Jesus vem instituir uma nova etapa vamos falar, dessa vontade de Deus. No Monte Sinai, o povo não poderia estar face a face com Deus, tinha um limite para aproximar de Deus. Jesus vem e rasga o véu do templo, de cima a baixo, mostrando que a gente, do santuário, do lugar do santo, onde só o sacerdote podia entrar, agora não. Deus inaugura uma nova fase, onde você pode estar face a face com Deus, porque Jesus abriu esse caminho. O próprio Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E nós buscamos outros meios para chegar até o Pai, através de outras pessoas para chegar até o Pai. É só através de Jesus Cristo. Está ficando claro para você o que é a mensagem de Deus para o seu coração? Então vamos buscar em Cristo Jesus imagens de esculturas, seja de homens, de santos. Não, Deus abomina isso. E a vontade de Deus é que você vai ao Pai por Cristo Jesus. Porque foi Ele que pagou o preço por você. Ninguém mais pagou esse preço por você. Só Jesus Cristo. E aqui a gente está se referindo a Jesus Cristo porque Ele é o nosso descanso. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aqui nós estamos falando do sábado
do dia sabático, de um dia de descanso, de cessar o trabalho para poder buscar a Deus, para que a gente possa descansar fisicamente, mas nós também temos que buscar o nosso descanso espiritual. E quem é o nosso descanso espiritual? O próprio Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós temos o descanso. Então, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor de Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, o que estiver dentro das tuas portas. Esse é o dia que deve ser o dia de descanso, o dia que você deve adorar ao Senhor, o dia que você deve buscar a Deus, o dia que foi feito especialmente para adorar a Deus. Porque em 6 dias fez o Senhor. Aqui Deus anuncia até a sua criação, que em 6 dias fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. E no 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Aqui Deus está falando sobre a criação, sobre o dia de descanso. Não é que Deus cansou, não. É o dia em que Deus realmente cessou a sua obra da criação. Cessou ali. Então é o dia que você tem que cessar a sua obra para descansar no Senhor. E isso nós fazemos em Cristo Jesus hoje. Nós fazemos em Cristo Jesus. Todos os dias, espere em Cristo Jesus. Descanse em Cristo Jesus. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Outro mandamento da lei de Deus. Infelizmente, muitos não honram seus pais. E o que é honrar o seu pai e sua mãe? Honrar o seu pai é mantê-los, talvez dar uma condição de vida boa para eles. Isso também é uma forma de honrar o seu pai. Mas honrar o seu pai e sua mãe é respeitá-los, é cuidar deles, é dar amor. Muitos filhos acham que colocar um pai numa instituição, num asilo, para que ele tenha todos os cuidados ali, já é o suficiente para ele, que ele está fazendo mais do que obrigação. Isso não é honrar o seu pai. Honrar o seu pai começa com o amor, começa com o respeito, o maior mandamento da lei de Deus. Tem muitos que esquecem os pais, vão, numa determinada época da sua vida, vão embora e deixam os seus pais, esquecem, não mandam uma notícia, deixam os seus pais com o coração angustiado, triste, amargurado, sem saber o que está acontecendo. Esses filhos estão desonrando seus pais, porque a vida inteira seus pais dedicaram a vida a eles, e agora ainda o resto da vida vive de amargura, de tristeza, porque não tem nenhum reconhecimento dos seus filhos. Não tem nenhum sentimento de gratidão por tudo que eles fizeram. E outros acham que honrar é simplesmente prover com as necessidades básicas, mas não respeitam, falam palavras duras, não amam, não dão carinho, não dão atenção. Honrar os seus pais é você seguir os ensinamentos bons que eles te ensinou, é seguir os princípios cristãos que eles te ensinaram. Honrar o seu pai é honrar aquilo que ele te deu de melhor para que você possa seguir. Porque muitos filhos aprendem com seus pais a serem honestos, a serem trabalhadores, a serem homens justos, verdadeiros, e depois acabam em vida fazendo totalmente o contrário. E isso é desonrar o pai também. É você ferir todos os princípios cristãos, porque quando você desonra o seu pai e sua mãe, é isso que você está fazendo. Aí você me pergunta, mas é aqueles pais que ensinam o caminho errado para os seus filhos, a gente tem que honrar? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma a gente tem que fazer o que é errado, até porque Deus nos chama para a verdade, para a justiça. Honrar os seus pais, independente do que ele seja, você amá-lo. Respeitar não é você ter que fazer o que ele fala que é de errado, que você tem que fazer, não. Respeitar nos princípios da fé de Deus, nos princípios cristãos. É sim amar incondicionalmente, independente do que eles fizeram, do que eles foram. Faça a sua parte, ame. Mas pratique a verdade, pratique a justiça, pratique aquilo que é bom, aquilo que Deus quer para a sua vida.
que é uma vida de santidade. É por isso que a lei existe, a lei de Deus foi instituída no Monte Sinai, para ser um professor orientador para a sua vida, para que um manual de vida para você, para que você não vá pelo caminho errado. Porque muitos são os caminhos que levam à perdição, mas o caminho que leva a Deus, ele é único. E Jesus fala, eu sou o caminho, é só ele que leva a Deus. Então, se você tiver de seguir qualquer pessoa, siga a Deus. Se seu pai está seguindo a Jesus, a Deus, honre ele seguindo Jesus, seguindo a Deus. Honre a Deus fazendo isso. Honre seus pais, amando, respeitando, dedicando um tempo para eles. Quantos pais que ficam aí, passam a semana inteira, seus filhos dão uma ligação, um telefonema, e nem um dia para tirar, para poder conversar com os pais, para dar atenção. Então a palavra de Deus está sendo muito clara aqui. Não matarás. Nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus. E a palavra de Deus fala que nós somos templo de Deus, onde o Espírito de Deus habita. Se Deus vive em nós, se Deus habita em nós, se nós somos templo de Deus, como que nós podemos atentar contra a vida de um irmão, que é a vida de Deus? Cada um de nós, quando nós fomos criados ali em Adão, foi pelo sopro de vida de Deus, foi pelo Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus habita em nós, porque somos templo do Senhor. Como que nós podemos destruir esse templo que é de Deus? A própria palavra dele fala, ai daqueles que destruírem esse templo, porque serão destruídos. Vós sois templo de Deus, onde o Espírito de Deus habita. Ai daquele que destruir esse templo, porque será destruído. Então a palavra está muito clara. Somos imagens semelhantes do Senhor, nós devemos respeitar cada irmão, nós devemos buscar estar com as nossas mãos limpas do sangue do irmão. Contrário ao que Caim fez, nós devemos estar como Abel, sempre oferecendo o melhor de nós para Deus, com coração puro, com coração limpo. Então não matarás, não adulterarás. Adulterar, se nós somos templos de Deus, nós não podemos destruir esse templo, tirando a vida, mas também nós não podemos contaminar esse templo. E como que a gente contamina o templo do Senhor? Adulterando, desejando, talvez, desejando a mulher ou o homem, né, dos nossos irmãos, das nossas irmãs, do próximo. Nós devemos seguir a lei, o mandamento de Deus, porque ele nos orienta para o caminho certo. E o adultério, a palavra de Deus é muito clara, quando você se junta a outra pessoa, você está se juntando não só em carne, mas em espírito também. E tudo aquilo que vem com aquela pessoa espiritualmente na vida dela, vem para a sua vida também. Então, que nós possamos estar diante de Deus, seguindo os seus mandamentos, puros, com coração puro. Então, quando a gente comete o adultério, nós estamos nos contaminando. Não furtarás, não desejar aquilo que é do outro, nem a mulher, nem o marido, mas também nem as coisas que é da outra pessoa. A inveja, quando eu tenho inveja do que o outro tem, eu estou desejando o que é o do outro. De uma certa forma, é uma forma de não achar que o que o outro tem é digno para o outro, que aquilo teria que ser meu. Quando eu compro e não pago, eu estou furtando. É uma forma disfarçada de roubar, de tirar do outro o que é dele. Aí as pessoas falam assim, eu nunca roubei ninguém, eu nunca furtei ninguém. Aí a pessoa vai lá, faz uma compra numa loja e não paga. O que é isso? O que é isso aí? Isso é furtar. Você foi lá e pegou algo da pessoa, só que usou de engano, falando que ia pagar e não pagou. Isso é roubo. Você está furtando, você está roubando, seu irmão. E a palavra é muito clara, não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu irmão. Nós falamos inicialmente que muitas pessoas usam de falso testemunho para prejudicar, para enganar. E isso é contra a sua vida.
você está levantando falso testemunho, você está levantando contra você mesmo. Isso é pecado diante do Senhor. Quantas pessoas que falam mal das outras pessoas, é dando falso testemunho. Quantas pessoas que inventam histórias contra outras pessoas para prejudicar outras pessoas, isso é pecado, isso diante do Senhor é abominável. Que nós possamos levar uma vida reta. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. As pessoas não ficam felizes com a conquista do outro. As pessoas estão sempre desejando o que é o do outro. Já viu aquele ditado que fala que a grama do vizinho, a grama verde do vizinho é mais verde que a sua própria grama? Você está sempre de olho naquilo que o vizinho tem. Você nunca está satisfeito e feliz com as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Você está sempre querendo aquilo que é do outro. Você não se alegra com a vitória do seu irmão. Você não celebra com ele. Ao contrário, quando alguém chega falando dos seus sonhos, dos seus projetos, o seu coração fica cheio de raiva, de ódio, porque ele não é comigo. Ele não merece, eu deveria estar recebendo essa bênção. Quantas às vezes tem isso? Aquela inveja, aquela ambição pelo que é do outro, não se contenta, não se alegra. Enquanto você não se alegrar com a vitória do outro, com as conquistas do outro, você nunca receberá de Deus. Sabe por quê? Porque quando você tem esse pensamento, qual que é o pensamento que você traz para a sua vida? De escassez que você não tem. E é isso que você vai atrair mais para a sua vida, de escassez, porque você não se acha, talvez, capaz de conseguir aquilo que o outro conseguiu. Então o pensamento de escassez, eu não tenho porque eu não sou capaz, ou eu não tenho porque eu não sou merecedor, o outro tem porque ele mereceu. Mas tem muitos que falam, nossa, que cara nunca fez nada por merecer, e olha a vida dele, olha a minha vida, é inveja. Basta buscar aquilo que você deseja, mas com o coração limpo, e com certeza você vai conquistar sim. Você não sabe quantas quedas que aquela pessoa levou e você já vem logo falando, nossa, cresceu na vida, foi roubando, foi enganando os outros. Isso tudo é inveja. Às vezes a pessoa levou uma vida séria de trabalho, dedicando, e você não consegue contemplar isso na vida do seu irmão. Você não sabe quantas quedas que ele levou, que ele teve que levantar para ele estar no lugar que está. Foi, às vezes, dedicação de muito esforço, e você está sempre levantando falso testemunho contra o seu irmão também, quando você fala mal dele, falando que o que ele tem foi produto. Quantas vezes a gente fala, cara, tá bem na vida, mas só Deus sabe o que ele fez para conseguir. É inveja no seu coração. Se contente com as bênçãos que Deus dá para o seu irmão. Não cobice o que é do outro, nem a mulher, nem o servo. Ou seja, nada que é do outro você pode cobiçar. Porque esse mundo, as riquezas de Deus é infinita. As bênçãos de Deus é infinita. E ela é para todo mundo, é para você, para o seu irmão. Se você ainda não conseguiu, espere no Senhor. No tempo certo ela virá sobre a sua vida, essa bênção. Você não precisa tomar o que é do outro. Você não precisa espoliar o que é do outro. Porque a escassez existe apenas no seu coração. Você achar que tem que tomar do outro porque não há mais para você. Não. É a abundância. Tem esse pensamento de abundância, da graça de Deus. A graça de Deus superabundou sobre a vida de todos aqueles que permaneceram fiéis a Deus, que permaneceram com o seu coração limpo, que permanecem crendo com os olhos espirituais abertos para poder receber. Não precisa. E disseram então, e todo o povo viu. No final dessas ordenanças que Deus traz ao seu povo, o povo todo viu os trovões, os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs longe. E disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. O povo nesse momento, vendo a manifestação de Deus, a voz de Deus, os trovões de Deus, a manifestação de Deus ali diante deles, para que Deus pudesse mostrar ao homem a sua glória, o seu poder, a sua ordenância. Mas o povo de Israel ficou aterrorizado, temendo muito esse poder de Deus. E eles pedem a Moisés, olha, a partir de hoje, você, Moisés, fale conosco, porque nós temos medo
de morrermos. Por quê? Porque o homem ainda estava em pecado e sabiam que não tinha um coração puro. E sabiam que Moisés poderia ser esse intermediário entre Deus e eles. E hoje quem é o nosso intermediário? Jesus. Entre Deus e a gente, Jesus. O único intermediário que existe. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o teu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então tudo aqui, todas as ordenanças de Deus, tudo que Deus falou diretamente ao povo, toda a manifestação de Deus ali naquele momento, onde Deus instituiu essas leis para que o homem pudesse seguir, e o homem, o povo de Israel, escutou a voz de Deus, viu as manifestações de Deus, viu o monte tremendo, viu os trovões, viu os relâmpagos, viu os unidos das trombetas. Eles temeram e pediram a Moisés, mas Moisés fala: não temeis. Isso tudo é para provar que Deus é Deus e que vocês devem seguir o caminho do Senhor. Não é para sua morte, não é para sua maldição, é para sua vida, é para a bênção. Por isso, não pequeis. O que Deus acabou de fazer é para que vocês não pequem mais. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos teus filhos de Israel: vós tendes visto que dos céus eu falei convosco. Então essas ordenanças todas que o povo ouviram vieram diretamente de Deus, da boca de Deus. Não foi Moisés que estava trazendo essas ordenanças, essas leis. A própria voz de Deus saindo das nuvens e alcançando esse povo, e esse povo ficou aterrorizado. E o próprio Deus fala: não falareis. Olha, então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que dos céus eu falei convosco. Então não peques mais. Não fareis outros deuses comigo. Deus de prata e Deus de ouro não fareis para vós. Ainda Deus fala: um altar de terra me farás. E sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, as tuas vacas e todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. Então toda vez que você levantar o altar e oferecer o seu sacrifício, eu estarei ali te abençoando. Hoje não precisamos fazer sacrifício nenhum. Hoje não precisamos fazer sacrifício nenhum, porque Jesus já fez o sacrifício por nós. Nessa época, eles ofereciam ovelhas, cordeiros, como sacrifício vivo pelo pecado. A pessoa ia até o altar do Senhor, no altar do Senhor, oferecia aquele sacrifício para a remissão do pecado. Emulava o cordeiro, o sangue do cordeiro era o preço para pagar por aquela transgressão da pessoa. Quando ele transgredia a lei do Senhor, ele ia lá e oferecia um cordeiro. Aí vem o Cordeiro de Deus, e de uma vez por toda, ele paga todos os nossos pecados, o que nós já pecamos, o que nós temos ainda pela frente, os nossos erros e o que nós ainda cometemos. Ele está aí eternamente como sacrifício vivo para remissão, mas nós não podemos pisar no sangue de Cristo. O que é pisar no sangue de Cristo? Nós erramos, caímos, reconhecemos o nosso erro, pedimos perdão e depois nós voltamos a errar. Nós voltamos a cair no mesmo erro. Aí nós estamos pisando no sangue de Cristo. Isso é muito forte. Nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos a falhas, a erros, sim. Não podemos também achar que nós erramos hoje aqui e que acabou, que Deus não nos vai perdoar. A todo momento Deus está de coração aberto para nos receber como filhos de Deus. Mas nós temos que ter a consciência de não transgredirmos as leis de Deus, consciente, sabendo que estamos fazendo errado e que Deus vai estar sempre nos perdoando. Eu posso errar, posso pecar quantas vezes for preciso, que Deus vai estar sempre me perdoando. Isso aí é pisar no sacrifício de Cristo, é escarnecer-se do sacrifício de Cristo. Nós devemos sim buscar a nossa santidade. É o que Cristo falou para aquela prostituta que foi pega. O pessoal queria apedrejá-la. Jesus falou: quem não tiver pecado, que te atire a primeira pedra. Todos tinham pecado.
Ninguém teve coragem de atirar pedra, mas quando Jesus estava ali com aquela mulher que havia pecado, que estava se prostituindo, o que Jesus falou? Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. É isso que nós temos que ter no nosso coração. Tem essa frase no seu coração. Vá e não peque mais. Nós temos que guardar isso. Nós devemos buscar estar na presença de Deus em santidade, não pecando mais. E tem uma estratégia muito simples. Coloque na sua vida hoje. Você amanhece hoje e fala assim, por hoje eu não vou pecar. Mantenha isso. Por hoje eu vou seguir todos os mandamentos da lei de Deus. O amor a Deus em primeiro lugar e amar o meu próximo. Quando eu amo o meu próximo, eu não roubo o meu próximo. Eu não mato o meu próximo. Eu não desejo o que é do meu próximo. Eu não adultero, porque eu não vou ir contra a minha esposa, ou contra o meu marido, ou contra a esposa ou o marido do meu irmão. Eu vou honrar o meu pai, a minha mãe. Então, quando eu amo a Deus e amo o meu próximo, eu cumpro todos os mandamentos. Jesus já havia falado isso. Está lá em Mateus 22, 37. Jesus deixa muito claro que essa vamos falar que a substituição resume todos os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus, lemos nesse versículo aí, amarás o Senhor teu Deus e todo o seu coração, e toda a sua alma, e todo o seu pensamento, e amarás o seu próximo como a si mesmo. Então, essa é algo que Deus instituiu para que nós possamos estar bem em comunhão com Ele e com os irmãos. E assim nós devemos fazer. E a adoração ao Senhor, voltando aqui ao capítulo de adoração ao Senhor, ele fala para levantar o altar, e ali, nesse altar, que as pessoas pudessem oferecer os seus sacrifícios e a adoração ao Senhor, e ele diz que viria e abençoaria. Hoje, qual é o altar que Deus quer que você levante? O seu coração. Deus quer o seu coração. O seu coração, os seus pensamentos no Senhor. Esse é o altar que Deus quer que você edifique. Edifique o seu coração em Cristo Jesus. Edifique o seu coração e adore em seu coração, em todo o seu coração. Quando a gente fala coração, a gente às vezes até aponta para o peito. É toda a nossa alma, é todo o nosso entendimento, é todo o nosso amor, é todos os nossos sentimentos estarem voltados para Cristo Jesus. Nós devemos ser os verdadeiros altares e os verdadeiros adoradores de Cristo. Ou seja, nós somos templo do Espírito Santo. Então nós devemos sempre estar nos edificando em Cristo Jesus. Nos aperfeiçoando em Cristo Jesus. Oferecendo qual o sacrifício que Deus quer hoje? Algum sacrifício? Que você ande 10 mil quilômetros a pé, ou que você ande quilômetros de joelhos, ou que você faça isso ou aquilo outro, para que Deus possa achar graça em você? Não. O que Deus quer é o seu coração aquebrantado. Levante esse altar ao Senhor, o seu coração, edifique o seu coração diante de Deus, e ali Deus estará te abençoando. E se fizesse um altar de pedras, não farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profano-lo-ás. Por que Deus está falando sobre essa questão aí para esse povo? É porque existiam os altares a outros deuses, a outros ídolos, que eram feitos de pedras adornadas, de pedras lapidadas. Então ele estava falando o seguinte: onde você for me adorar, que seja algo próprio para mim. Eu não quero altar de outros deuses para que você venha adorar. Porque as pessoas poderiam muito bem ver um altar que era construído para os deuses pagãos e ali adorar o Senhor. Deus não quer um coração profano. Deus não quer um coração contaminado. Deus quer um coração puro para Ele. É isso que a palavra dele está falando para você agora. Deus não queria altares contaminados pelos povos pagãos com adorações a outros deuses. Se seu coração está adorando a ídolos, pare. O seu coração tem que ser apenas de Deus. Se o seu coração está de pessoas famosas, está nos seus bens materiais, Deus não quer esse coração para adoração. Deus quer um coração limpo, onde que você limpe
edifique-o e adore exclusivamente a Deus e dedique-o inteiramente a Deus. É isso que a palavra de Deus fala. Também não subirás ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Aqui Deus está falando que diante dele, que nós estejamos decentes. Nós estejamos decentes diante do Senhor. Infelizmente, muitos vão aos cultos, vão às celebrações com roupas indecentes, se mostrando mostrando o seu corpo, nessa sensualidade. E as pessoas que estão ali desviam o olhar para quem? Para esses homens, para essas mulheres que estão ali se expondo. E local de adoração a Deus, nós devemos estar com uma certa postura, com decentes, porque é lugar para adorar a Deus e não para as pessoas ficarem com o olhar sobre nós. E ali o que acontecia? Esse povo, como as vestimentas deles não eram vestimentas longas ainda, depois que foram instituídas as vestimentas aí para o sacerdote, para que estivesse ali diante do povo, celebrando e em adoração ao Senhor, então as vestimentas deles não eram tão longas. Então o que Deus fala? Quando for subir ao altar, não faça, quando for até o altar, que esse altar não seja em degrau, para quando for adorar o Senhor, inclinar para adorar, para que a sua nudez não apareça. Espero que você entenda isso. O nosso pecado revela a nossa nudez. O nosso pecado revela a nossa nudez. Que nós possamos nos revestir da graça de Deus, do poder de Deus sobre a nossa vida, para encobrir, porque Jesus, com o seu sangue, encobriu os nossos pecados, a nossa nudez. Que nós, quando formos adorar o Senhor, que nós devemos, no mínimo, ter respeito no local onde que a gente for adorar o Senhor. Vá decentemente nos seus cultos, nos lugares onde você vai adorar o Senhor. Que seja seu corpo, como seu corpo é templo do Senhor, é templo de Deus, saiba como você está se expondo. Infelizmente nós vemos hoje pessoas com tudo que é tipo de vestimenta, mais para atrair o olhar para si mesmo, para que as pessoas vejam como elas estão, para ser o centro dos olhares da adoração. E aqui Deus está falando, quem tem que ser o centro da adoração é Ele. Então, cubra-se. Porque seu corpo é santuário de Deus. Cubra a sua nudez. Jesus fez isso ao derramar o seu sangue. Cobriu a nossa nudez. Que nós possamos buscar estar com nossos olhares apenas para o Senhor. E não para a nossa nudez, para a nudez do nosso pecado. Amém? Entendem o que eu estou falando? Que assim seja. Espero que vocês que estão chegando agora, que vocês que tiveram a oportunidade de estar nessa palavra onde... nessa mensagem de Deus, onde Deus aqui falou diretamente ao seu povo, na voz, na sua posição diante do povo, colocando aquilo que era a vontade de Deus para a vida do povo, através dos mandamentos, desses estatutos, que você possa também agora estar ouvindo a voz de Deus como o tocar de trombetas na sua vida, anunciando o que Deus deseja, o que Deus espera para você. Que você vá bem, que você seja abençoado, que você esteja sempre na presença do Senhor, honrando, adorando, com decência. Que você possa praticar o amor de Deus amando o seu próximo, mas que você possa amar a Deus acima de todas as coisas. Que você possa estar sempre diante de Deus com o coração limpo, edificando, levantando o seu coração como altar ao Senhor. Amém? E nós estamos todos os dias de segunda a sábado às 6 horas da manhã, com o estudo, com a palavra do Senhor, e trazendo um certo contexto para a sua vida, para que você possa receber e tomar posse, assim como a Gorete fez. Ela recebeu e tomou posse da palavra de Deus no início da semana, e ela teve as bênçãos e a graça de Deus na sua vida antes da semana concluir, e eu espero que seja testemunho para a sua vida também, para que você possa ter fé, tomar posse daquilo que Deus está revelando para você. Se você está nos caminhos errados,
que essa palavra de Deus possa endireitar os seus caminhos. Se você está buscando outros ídolos para a sua vida, que você possa buscar apenas Deus, porque quando a gente busca Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando a gente fala ídolos, o dinheiro, os nossos bens materiais, as coisas, as pessoas que passam a ser referência, que nós passamos a idolatrá-las, que Deus seja a sua referência, que Deus seja a sua maior riqueza, que Deus seja a sua provisão, que Deus possa estar constantemente no seu coração, preenchendo todo o vazio no seu coração. É isso que nós desejamos, é isso que esperamos para a sua vida. E que a bênção de Deus, que a graça de Deus possa te alcançar nesse dia. Vamos orar? Ó Deus Pai Todo-Poderoso, agradecemos pela Tua palavra, Pai. A Sua palavra aqui foi muito clara, Senhor. O que o Senhor quer para nós a cada dia é bênçãos, é graças, que nós possamos entrar no caminho que o Senhor espera que estejamos, no caminho que vai nos levar à santidade, à unidade, à comunhão com o Senhor, para que nós possamos ir bem, para que nós possamos alcançar a Tua misericórdia, Deus. Que nós não nos desviemos nem para a esquerda, nem para a direita, mas que nós possamos seguir na direção que o Senhor tem trazido para a nossa vida. Que nós possamos seguir pelo caminho que nos leva à salvação. E a salvação vem em Cristo Jesus, não há nenhum outro intermediário. Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o nosso advogado, é Ele que nos defende diante do acusador, é Ele que leva as nossas orações até o Senhor. É Ele, Pai, que pagou o preço por nós, que nós possamos buscar, amar e respeitar cada irmão, porque esse é a vontade do Senhor, porque sabemos que nós, o Senhor, está em espírito, Pai. Que nós possamos seguir os seus ensinamentos, amar o Senhor sobre todas as coisas e amar o próximo como a Ti mesmo, Senhor. Porque somos imagens semelhantes do Senhor, porque o Senhor habita em nós, somos templo do Senhor Altíssimo. Que nós possamos honrar os nossos pais, que nós possamos honrar cada um dos nossos irmãos, amando, respeitando. Que assim seja a Sua vontade em nossas vidas, Pai. Que essa semana seja uma semana abençoada. Abençoada para a minha vida, para a vida de vocês que estão escutando, para a vida de vocês que estão aqui nesse momento em Cristo Jesus, recebendo a palavra de Deus, os mandamentos de Deus para a sua vida, para que você vá bem. Que esse primeiro dia da semana seja um dia que você possa separar para poder buscar o Senhor, para orar ao Senhor, para poder viver em santidade a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que você tenha uma semana abençoada, que você possa sempre edificar o seu coração como altar ao Senhor, para adoração ao Senhor. Que você possa sempre ter no seu pensamento, no seu coração, aquilo que é vontade de Deus para a sua vida, amar, o amor. Quando você vibra na energia do amor, você vibra na energia das bênçãos, da graça, da misericórdia de Deus, da santidade de Deus. Que isso seja mensagem para o seu coração nesse dia, para a sua vida, e que possamos sempre celebrar ao Senhor. Amém? Ficamos por aqui. Se você chegou depois, você tem possibilidade de assistir todos os programas do Propósito de Fé 365, todos eles, todos os vídeos que nós já produzimos até hoje, está no nosso canal do YouTube, Dr. Eros Mourão, no nosso Facebook e nosso canal do Instagram, @ErostonFerreiraMourão. Se você deseja acompanhar-nos diariamente, comece hoje e vai lá, assista todos os outros vídeos para que você possa entender. Hoje nós estamos no PDF 50, já são 50 dias nesse propósito. E o propósito de fé 365 nós vamos romper durante todo o ano de fé em fé, levando a palavra de Deus, interpretando a palavra de Deus e trazendo um contexto para a sua vida, para a edificação da sua vida. Amém? Ficamos por aqui. Até amanhã, às 6 horas da manhã. Estamos juntos? Um beijo no seu coração, um abraço, que Deus nos abençoe.